A paz do Senhor, meus amados. Estou contente em poder novamente estar convosco nessa noite. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua família. E creio que Deus tem te guardado, te abençoado. Então estamos felizes, né? Eu quero nesse momento estar orando por você, por sua vida, por sua família. Deus possa estar te abençoando nesse momento, amém? Onde você estiver, nos ouvindo, nos vendo, você possa estar orando conosco aí. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Somos gratos ao Senhor por essa noite abençoada. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder estar na Tua presença, meditar na Tua palavra, ser renovado pelo Teu Espírito Santo, ser fortalecido pela Tua graça. Obrigado, Deus. Também intercedemos em favor da nossa nação, que o Senhor abençoe, que o Senhor salva, que o Senhor liberta essa nação do poder do pecado, das trevas, da escravidão, do pecado. Que o Senhor tenha piedade, Pai. Que o Senhor abençoe nosso presidente, seus ministros, os governadores, prefeitos, o Senado brasileiro, o judiciário, enfim, todos os que estão em eminência, que possam ser abençoados, que governem com justiça, com honestidade, com pureza de coração, para o bem geral de todos. Também, Senhor, pedimos em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão hospitalizados, internados, ou mesmo em casa, ou que estão aí lutando contra esse vírus. Que o Senhor possa estender a tua mão, Pai. Para o Senhor não é impossível. Não é só essa doença, são várias outras, mas todas elas, o Senhor está acima de todas, o Senhor tem poder para curar, para trazer a saúde de volta a esse meu irmão, essa minha irmã, trazer paz a essa nação, trazer libertação, não só ao Brasil, mas outras nações também, que o Senhor possa estar visitando, dando esperança, salvando almas para a tua glória e teu louvor. Ajuda-nos neste momento, que estaremos meditando na tua palavra. Fala ao nosso coração, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã que está no seu lar, na sua casa, com a sua família. Que a tua bênção, Pai, seja ministrada mediante o teu Espírito Santo. Que o Senhor nos renova nessa noite, nos dê paz, esperança, vigor espiritual para prosseguirmos a nossa jornada, a nossa caminhada nesse deserto da vida, que possamos ser fiel até o grande e glorioso dia em que o Senhor estará nos chamando para o seu lar eterno. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nessa noite nós estaremos comentando, meditando na palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19. E nós temos também um tema, um título, que é A Esperança como Âncora da Alma. Esse é o nosso tema dessa noite, né? A esperança como âncora da alma. E nós sabemos que a esperança para o ser humano é muito importante, né? É triste quando a pessoa perde a esperança. É triste quando a pessoa cai no desânimo, no descrédito quanto à esperança. Então ele fica desesperançoso, né? E é muito triste. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz esperança. O Espírito Santo nos traz esperança. A Epístola aos Hebreus é chamada por alguns de o quinto evangelho. Por quê? Porque os outros 4 evangelhos descrevem o ministério de Cristo na terra, enquanto que Hebreus descreve o ministério de Cristo no céu, à destra de Deus. É muito lindo. A epístola, nós vemos nela, a Epístola aos Hebreus é uma carta, né? São 13 capítulos. Ela revela as glórias do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nossos olhos devem estar fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. No capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer isso daí. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É muito maravilhoso. Em Hebreus 2,9,
Diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Não? Então, quando o texto diz que Jesus fora feito menor do que os anjos, obviamente está se referindo aí à encarnação de Jesus, Jesus enquanto homem. Né? Então, por um período, por conta da paixão da morte, isto é, da morte iminente, da morte a qual Jesus experimentou por nós, né? Naquele período ele fora feito por um pouco de tempo menor do que os anjos. Mas atualmente, após a sua ressurreição e a sua glorificação, ele está sentado à destra da majestade nas alturas, coroado, diz aí, de glória e de honra. Jesus não é mais aquele Jesus lá de 2000 anos atrás, né, quando estava em fraqueza, quando era carente da ajuda de Deus, até mesmo dos anjos, né? Jesus dependia da ajuda dos anjos, ele orava a Deus, não que ele pedisse a anjo, obviamente, mas ele orava a Deus, o Pai, e Deus então enviava seus anjos, que são espíritos ministradores, para confortar Jesus, consolar, renovar suas forças. Hoje ele não precisa mais disso, ele voltou a desfrutar da mesma glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Então hoje ele está sentado, coroado de glória e de honra. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança é como âncora, que ela penetra além do véu. O que é que tinha além do véu? Tinha a arca da aliança, a arca do concerto, inicialmente lá no desculpa, lá no tabernáculo. E posteriormente no templo, né? Então o escritor aos Hebreus, ele usa essa expressão, que a nossa esperança, ela é como uma âncora da alma, penetrou além do véu. O que é que tinha além do véu? A Arca da Aliança. O que é? A Arca da Aliança era sinônimo ou símbolo do trono de Deus. E hoje o que tem além do véu? Não estou dizendo o Templo de Jerusalém, que na verdade nem existe mais, né? Mas lá no céu. Quem está à direita da majestade? Jesus, o nosso precursor. Ele entrou por nós no santuário, o Santo dos Santos, e fez para nós a remissão dos nossos pecados. Portanto, a nossa esperança não está baseada em promessas de homens. Não é? A razão da nossa esperança é Cristo. E, aliás, toda a carta aos Hebreus, ele vai discorrer justamente sobre isso, né? Sobre mostrar, provar a superioridade de Jesus Cristo, tanto em relação a Moisés, em relação ao sacerdócio levítico, araônico, né? Que Levi era a tribo de Levi, toda ela era a tribo sacerdotal, mas a família de Arão, né? Da família de Arão, os sacerdotes que tinham mais intimidade com Deus, e da onde vinha também o sumo sacerdote, o primeiro foi Arão. Portanto, Jesus é superior ao sacerdócio levítico ou mosaico, que seja, né? Superior aos anjos. Né? Isso o capítulo 1 da carta aos Hebreus vai mostrar a superioridade de Jesus em relação a tudo isso. E quanto ao seu sacerdócio, a Bíblia diz que ele é a segunda ordem de Melquisedeque. Aí nós não vamos entrar nessa questão particularmente agora, né? Mas significa que o sacerdócio de Jesus ele recebeu diretamente do Pai. Não é uma ordem que vem de geração a geração, que vem da família de Arão. O sacerdócio de Jesus é semelhante ao de Melquisedeque, que é chamado pelo próprio Deus, e com a diferença ainda maior sobre o de Melquisedeque, que ele é eterno. Né? Ele é eterno, sacerdócio eterno de Jesus. Portanto, a razão maior da nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma razão maior para nós cristãos. Portanto, a nossa esperança tem base muito firme, muito segura. É como uma âncora que está presa
né, sustentando ali aquela embarcação. Hebreus 3:1 diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Esse mesmo versículo na Bíblia Viva diz assim: portanto, meus irmãos na fé, a quem Deus separou para si mesmo, vocês que são escolhidos para o céu, pensem em Jesus como aquele que é o mensageiro de Deus e o supremo sacerdote da nossa fé. É uma expressão diferente de apóstolo, né, que é o mensageiro de Deus, e supremo sacerdote, que é também chamado de sumo sacerdote. Então, Jesus, para nós, ele é tanto apóstolo como sumo sacerdote. Apóstolo no sentido de mensageiro, ele veio trazer-nos a mensagem de vida eterna, o evangelho, a boa nova, a boa notícia de salvação. Né? Quando Jesus veio, ele pregou arrependimento: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E ele também é o nosso sumo sacerdote, porque ele intercede por nós. Somente o sumo sacerdote podia adentrar a presença de Deus lá no templo, e isso uma vez ao ano. Jesus fez isso de uma vez por todas. Ele entrou e se sentou à destra do Pai, e está lá intercedendo por nós. Glória a Deus. Por isso a nossa esperança, ela é firme como a âncora da alma. Nós também temos 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não pode abalar o crente que tem esperança. Nada pode abalar o crente que tem esperança. Seja tribulação, seja enfermidade, nós estamos agora atravessando aí essa pandemia, seja lutas, seja perseguições. A sua convicção de esperança supera todas as dificuldades que tiver rumo aos céus. Se o crente perde a esperança, ele perde a fé, porque a esperança está ligada à sua fé em Jesus. A nossa esperança não é porque alguém nos prometeu alguma coisa. A nossa esperança é porque Cristo, o nosso Salvador, nos prometeu e ele é fiel para cumprir a sua palavra. Portanto, nada pode abalar o crente. Não é fácil manter a esperança em meio às grandes provas, sabemos disso. Nós sabemos que há irmãos nossos passando grandes sofrimentos, há irmãos nossos perseguidos por causa da sua fé, do Evangelho, há irmãos nossos enfrentando enfermidades, perdas de pessoas, entes queridos. Há diversas situações, irmãos nossos desempregados, né, como várias pessoas no país estão também atravessando. Portanto, sabemos que não é fácil manter a esperança em meio a tão grandes tribulações da vida. Mas a nossa esperança está firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia cita homens que esperavam ou esperaram em Deus. Nós temos aí grandes personagens, a exemplo de Abraão, a exemplo de José, a exemplo de Moisés, Davi, os apóstolos, ou melhor, os profetas, posteriormente os apóstolos, enfim, grandes homens. Abraão, por exemplo, tinha a promessa de Deus que seria pai de muitas nações. Veja, sendo a sua mulher, Sara, estéril. Abraão não perdeu a esperança da promessa de Deus. Deus chama Abraão, diz a Bíblia, ele tinha 75 anos de idade, e a promessa vai se cumprir quando ele está próximo aos 100 anos de idade. Veja que se passaram aproximadamente 25 anos, mas Abraão não perdeu a esperança. Ele continuou, diz a Bíblia, firme, dando glória a Deus, consciente, sabendo que maior era aquele que lhe prometeu, que era fiel para cumprir a sua promessa. Abraão esperou muitos anos, mas chegou o dia que a promessa foi cumprida em sua vida. O tempo muitas vezes nos prova, ou Deus nos prova mediante o tempo. O tempo para nós, muitas vezes, é um fator de revelação. O tempo vai revelar se realmente estamos firmados na fé em Cristo, se realmente estamos firmados na palavra. Há muitas pessoas que, com o passar do tempo, ela tende a enfraquecer na sua esperança, na sua fé, e perde a esperança, perde a fé. Né? Ele pensa consigo: já se passaram tantos anos, Deus provavelmente se esqueceu, ou
eu não entendi bem, ou então eu não tenho mais condições de esperar, chega, estou desanimado, cansado, mas não precisa ser assim. O nosso Deus é fiel, ele prometeu, ele vai cumprir. Não importa quanto tempo passa, não importa as circunstâncias, assim Abraão nos mostrou. E é dessa forma. José também, né? Todos conhecem a história de José, havia recebido de Deus uma promessa em sonhos, quando ainda era bem jovem. Vieram várias coisas, a escravidão, quando ele foi vendido como escravo para o Egito, a prisão, quando a mulher de Potifar o acusou injustamente, mas tudo isso não fez José perder a esperança da promessa de Deus. Quando José estava com 30 anos, veio o cumprimento da promessa. Então veja que ele foi vendido ainda jovem, bem adolescente. Mas aos 30 anos se cumpre, próximo aos 30 anos. Jó também é outro exemplo disso, foi provado em sua vida. Conhecemos a história do nosso irmão, patriarca Jó, como ele teve perdas tão drásticas em sua vida, toda a sua família, seus filhos, sua riqueza, e por fim perde também a sua saúde. Mas Jó diz uma coisa interessante no versículo 25 do capítulo 19. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é esperança. Olha que esperança bonita. Em todo aquele sofrimento. Jó não tinha conhecimento de Jesus. Jesus não havia ainda se manifestado. Não tinha como saber. Mas Jó tinha uma convicção, uma certeza, uma fé firme em Deus. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é esperança. Em esperança, diz o apóstolo Paulo, nós somos salvos. Jó tinha uma esperança viva em Deus. No capítulo 14, versículo 7, ele diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Então, veja que, a exemplo de uma árvore, quando é cortada, mas a sua raiz permanece no chão, diz ele, Jó, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Assim a sua esperança em Deus. Davi também foi um exemplo muito maravilhoso de pessoa que esperou em Deus. Davi foi ungido por Samuel como rei de Israel, segundo a história, com apenas 17 anos de idade. Mas Davi assume o reinado de Israel aos 30 anos de idade, muito semelhante ao José, né, que também teve mais ou menos essa mesma duração as suas provas. Né? Então, aproximadamente 13 anos, Davi esperando o cumprimento daquela promessa. Mas ele ficou firme, com toda a perseguição, com todas as provas pelas quais ele passou. Davi não desistiu, não desanimou, não jogou tudo para o alto. Então, queridos, a esperança nossa é como uma âncora lançada em Cristo, nosso porto seguro. Características da esperança do crente. Primeiro, ter esperança é uma coisa boa. Veja em Lamentações 3:26, Jeremias escreve o seguinte: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O profeta Jeremias enxergou um raio de esperança em meio a toda a dificuldade que enfrentava o seu povo. Por isso, a esperança em seu coração era um riquíssimo tesouro no momento de que enfrentava grande dor, angústia e sofrimento. Sabemos da história de Judá, no caso aqui, Jeremias, ele estava em Jerusalém e ele profetizou que Jerusalém seria invadida, Judá seria invadido pela Babilônia. E isso aconteceu nos seus dias. Todos foram levados cativos, a não ser o povo mais bem pobre da terra, que acabou ficando para trás. E Jeremias ficou com eles, porque o rei, quando invadiu Jerusalém, ele sabia que Jeremias, ele tinha aconselhado o povo, o rei, a se entregar ao rei da Babilônia, porque ele sabia que isso vinha do Senhor. Era uma reprimenda, um castigo da parte de Deus para Judá, a tribo de Judá. Então, quando o rei invadiu, ele tirou Jeremias da prisão e disse para ele: tá aí, você está livre, pode ir para onde você escolher. Se quiser ir com a gente para a Babilônia, vamos, você não vai como prisioneiro. Aí inverteu. Até então, Jeremias era o prisioneiro e os seus inimigos o acusavam e o maltratavam. Com a escravidão, com a conquista de Jerusalém, de
toda Judá pelo rei da Babilônia, inverteu-se. Então Jeremias é liberto da prisão e o rei diz para ele: você pode ir para onde você quiser. Mas Jeremias ficou com o povo da terra e depois ele acaba sendo forçado a ir para o Egito. Termina então a sua história lá no Egito. Porém, Jeremias, ele enxergou essa esperança. Em meio a tanto sofrimento, né, o seu livro Lamentações é realmente um lamento, um choro profundo do profeta em ver a derrota do seu povo, mas ele ainda alimenta no seu coração a esperança. Segundo, a esperança do justo não é perdida. Provérbios 23:18 diz assim: porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. No versículo anterior, do mesmo capítulo, no versículo 17, diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo o dia. No versículo 18 diz que para o justo haverá um fim bom e não será perdida a sua esperança. Muitos são aqueles que prosperam sem assumir qualquer responsabilidade com as leis de Deus. Por algum tempo parecem ter sucesso, porém não têm futuro algum. Isso está lá no Salmo 73, a partir do versículo número 12 até o 17. Ali é Asaf, o salmista ali. Asaf era o líder do louvor na casa de Deus, e ele estava atravessando um momento bastante difícil, muitos questionamentos na vida, porque ele via a prosperidade do ímpio, pessoas que não temiam a Deus, zombavam de Deus e prosperavam. Enquanto ele, Asaf, temente a Deus, ele tinha sérios problemas na vida. E ele começa a duvidar da justiça de Deus. Mas, quando ele diz, no versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus, aí eu percebi o fim do ímpio. Eu percebi a situação do ímpio. O ímpio, ele prospera sim. Nós vemos aí hoje quantas pessoas ímpias, pecadoras, não temem a Deus, zombam de Deus, e são prósperos. Têm saúde, têm um bom emprego, são empresários, são milionários. Aí muitos cristãos começam a questionar Deus, a colocar em dúvida se Deus realmente está com ele. E aí então ele faz comparações, e essas comparações não são boas, porque a pessoa começa a duvidar da bondade, da justiça de Deus. Mas Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. E o ímpio, ainda que prospere, diz o salmista Asaf, que os pés deles estão colocados em lugares escorregadios. Isto é, a sua vida é breve. Logo, logo ele escorregará. Não que ele vai, provavelmente, ter alguma dificuldade e voltar à pobreza ou cair em doença, pode acontecer também, mas não é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo a brevidade da vida, como é vaidade, né? A vida é muito efêmera, passa muito rápido, é um conto ligeiro. Então, ainda que o ímpio prospere, longe de Deus, todavia a sua vida é breve. E para o cristão é diferente. Para o cristão, ainda que ele sofra por um tempo, como diz o próprio salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a nossa esperança, amados, não resume só nessa vida. Paulo diz: se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos nós. A nossa fé, como eu disse aqui, o nosso tema, né, que é a esperança como âncora da nossa alma, ela penetra além do véu, ela vai para o santo dos santos, ela vai ao trono de Deus. É lá que está o segredo da nossa esperança, que é Jesus, é Cristo. Cristo, a esperança da glória, Cristo em nós, Cristo habitando em nós, Cristo que nos redimiu, nos dá esperança, não só nessa vida. E até uma contradição, há muitos cristãos que creem que Deus, através de Cristo, lhe proporcionou a vida eterna em Cristo. Ele proporciona essa esperança. Mas ele tem dificuldade em ter esperança enquanto a vida presente. Então ele fica preocupado: o que será do meu filho? O que será do meu neto? O que será da minha vida no amanhã? Né? Então ele tem dificuldade maior em esperar em Cristo para essa vida do que para a eternidade. É algo bastante contraditório. Porque se nós confiamos que Deus em Cristo nos dá a vida eterna, que Deus tem para nós um futuro brilhante, maravilhoso, obviamente que as demais coisas são infinitamente inferiores à vida terrena.
Sendo que nós temos promessa da parte de Jesus, está lá em Mateus 6. Não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de vestir. O vosso Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas antes mesmo de vocês pedirem a Ele. E Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós, assim como cuida das aves, cuida dos lírios do campo, e muito mais Ele vai cuidar de nós, que somos a sua imagem, a sua semelhança, somos seus filhos amados em Cristo Jesus. Então é estranho você ter esperança da vida eterna em Cristo e ter dificuldade em crer que Jesus proverá para você, seja o seu trabalho, seja a sua proteção, da sua família, te dando saúde, te curando, te dando esperança na terra. É óbvio que Ele faz isso. Com certeza, nós não temos a menor dúvida quanto à provisão de Deus para a nossa vida. A esperança do crente não traz confusão, é interessante isso. Romanos 5,5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então não é algo confuso. Esperar em Cristo não é algo confuso, difícil de entender. Não, é descansar no Senhor. Confia no Senhor, descansa nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele mais, Ele fará, diz o salmista. A esperança que temos em Deus não nos deixa envergonhados, confundidos, porque Deus não pode faltar com sua promessa. Deus é fiel, Deus é santo, e a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10:23 também diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Veja, Deus prometeu. Romanos 4:20-21 diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele está falando de Abraão. E estando certíssimo de que o que ele, Deus, tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Eis aí o exemplo do nosso pai Abraão, que não duvidou, mas confiou tão somente no Senhor. Quarto, Deus não permite um fim indesejável para o crente, pode ter certeza disso. Jeremias 31:17 diz: e há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Olha que lindo. Promessa de Deus para a nação de Israel também podemos crer que é para nós. Não é? A confiança no Senhor trará um futuro de paz e alegria, porque Ele prometeu fazer novas todas as coisas. Está lá em Apocalipse, no finalzinho do livro, tanto o 21 e o 22. Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele também diz que limpará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais lembrança das coisas passadas. Lá no céu nós não vamos lembrar de sofrimento, porque senão o céu já deixa de ser céu. O céu é lugar de pensar só em coisas gloriosas, contemplar a majestade do Senhor, adorá-lo diuturnamente. Lá não haverá noite. Nós o adoraremos pela eternidade afora. Usamos às vezes o termo por toda a eternidade. Não, a eternidade não tem todo, é infinito. Então, pela eternidade afora, para sempre, estaremos com o Senhor, diz a palavra de Deus. A confiança no Senhor trará um futuro de paz e alegria, porque Ele prometeu fazer novas todas as coisas. Então, nós esperamos esse dia glorioso, aguardamos ansiosamente. Quinto, fomos gerados de novo para uma viva esperança, diz o apóstolo Pedro na sua carta, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3, lá diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que lindo, uma viva esperança. Pela misericórdia do Senhor, nos gerou de novo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estamos em Cristo, a nossa esperança agora é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O crente em Cristo Jesus tem uma viva esperança. Não é uma esperança morta, uma esperança falha ou falível, ou
sem nenhum vigor. É uma esperança viva em Cristo Jesus. A nossa esperança não é morta. Uma grande certeza e alegria que temos na vida cristã é o novo nascimento espiritual gerado pelo poder de Deus. Esta vida nova nos dá o direito de pertencermos à família de Deus. Temos agora uma nova filiação, não é? Nós somos agora pertencentes à família de Deus. Somos agora filhos de Deus, diz a Bíblia, filhos por adoção em Cristo Jesus. E, por último, aí, jamais seremos envergonhados da bendita esperança. Salmos 119 e 116 diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Jamais seremos envergonhados da nossa esperança. A nossa esperança é real, é em Cristo, não baseada em méritos próprios, não baseada em obras nossas, mas baseada na graça, na misericórdia e no poder de Deus. Esta era a oração e o pedido do salmista. Deus não deixa o crente envergonhado da sua esperança. Concluindo, então, somos salvos, ou melhor, como salvos, possamos ter convicção e responder para qualquer pessoa a razão da nossa esperança. Pedro vai dizer isso na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que lindo. As pessoas vão nos questionar: por que você tem essa esperança? Por que você acredita que um dia você vai morar no céu? Então você tem que estar preparado, Pedro nos aconselha aqui, para respondermos com mansidão, para respondermos com temor a Deus. Tem pessoas que são muito agressivas, cristãos muito bravos, cristãos que fazem ameaça, cristão que não tem paciência, não tem graça de Deus para responder com mansidão, com gratidão no coração, diz aqui temor, tem que ter temor de Deus e responder a qualquer que questionar a nossa fé, a nossa esperança. Quando alguém te questionar, você possa responder com alegria no coração, com temor a Deus, acerca da esperança que há no seu coração, da esperança que você prega para os outros. É triste o seu cristão pregar esperança e ele mesmo não ter essa esperança em seu coração, não ter essa convicção, não ter essa mansidão, essa alegria para transmitir para o outro com alegria e com mansidão acerca da esperança que há em seu coração. Que a nossa esperança esteja firme, tanto no presente como no futuro, a fim de desfrutarmos tudo aquilo que promete a palavra de Deus. A nossa esperança é uma esperança viva. Por quê? Porque ela está baseada na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, que está vivo. Tem muitos que adoram Jesus morto, pendurado na cruz, nunca sai de lá. Não é esse Jesus o real. O Jesus da Bíblia, que a Bíblia nos apresenta, ele ficou algumas horas sim na cruz. Alguns dizem que só foram 6 horas que ele ficou na cruz. Mas após isso, ele é retirado da cruz e é colocado num sepulcro novo, que ninguém ainda havia sido colocado, cedido aí por José de Arimateia. Mas, mesmo lá no sepulcro, o nosso Jesus não ficou lá. Ao terceiro dia, diz a Bíblia, na madrugada do domingo, do primeiro dia da semana, Jesus se levantou da morte. A morte não pôde retê-lo. As ânsias da morte, as correntes da morte foram vencidas pelo poder de Deus que trouxe Cristo à vida e ele ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação. Olha que esperança maravilhosa. E a Bíblia diz, Paulo diz, assim como Jesus ressuscitou, também nós que cremos em Cristo seremos ressuscitados. Obviamente,
no grande e glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Ela está firme, assim como a âncora fica firme no mar, no fundo do mar, sustentando, equilibrando ali a grande embarcação, o navio. Assim, a nossa esperança, como âncora firme, está baseada nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Ela está presa à obra redentora de Cristo no Calvário. Em esperança somos salvos, diz o apóstolo Paulo. Amém, amados? Eu creio que se você está aí diante dessa pandemia, meio desesperançoso, desempregado, aflição na alma, não fique assim. Espere no Senhor. Confie nele. O salmista nos dá essa alegria no Salmo 40, quando diz: esperei com paciência no Senhor. E ele tinha motivos para dizer isso, para comemorar, porque foi uma experiência pessoal. Ele esperou realmente com paciência no Senhor. Mas ele não ficou só esperando a vida toda, não. Diz lá: ele ouviu meu clamor, ele ouviu meu grito de socorro e tirou-me de um charco de lodo horrível e firmou os meus passos numa rocha. Assim, para você e para mim, temos o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Quero orar com você nesse momento, que você possa estar com a sua alma descansada no Senhor e a sua esperança firmada em Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esse momento abençoado. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder meditar na Tua palavra, de ter a nossa esperança firmada em Cristo Jesus, nas Suas promessas, na Sua palavra, que é viva e eficaz. Abençoa, Pai, todos que ouviram esta palavra, os que não ouviram, que sejam visitados pelo Teu Espírito e seja renovada a sua esperança. Aquele que está desanimado, desesperançoso, não só nesta vida, mas também na vida eterna. Renasça no seu coração essa viva esperança, que ele descanse no Senhor, confie na sua promessa, na sua palavra, porque fiel é o que nos prometeu. O nosso Deus cumpre as suas promessas, porque ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Que a tua bênção e a tua graça e glória permaneça sobre cada lar, cada vida, sobre a nossa nação, sobre as demais nações, para a glória e honra do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom final de semana aí, na presença do Senhor, que você continue cultuando ao Senhor na sua casa, juntamente com a sua família. Deus te abençoe e, permitindo o Senhor, na próxima sexta estaremos novamente aqui falando com você esta palavra gloriosa. Amém? Shalom. Deus abençoe.